Penitele detém suspeito usota esse tamba oho ni wan. Paciente tem condição grave tamba infectado variante Delta. Estados Unidos da América, russo bani habitante sira nebe simona vacina della rua ato na fatem usa máscara. Bem-vindo ao Jornal Nacional. Penitele detém suspeito ZS tamba oho ni wan rasik. Caso homicídio acontece na aldeia Quirilelo, Suco Assumano, posto administrativo Liquissa, município Liquissa, terça semana mais ou menos Tucu Lima Lorocrai. Comandante penitele município Liquissa, superintendente Umbelina Soares via telefone hateten, caso acontece, tamba suspeito ZS simule fuan maltratos, husini wan. Ikos mais suspeito nervoso usa katana hodi oho ni wang manene. Depois de aman sai husi uma atu babuka Morris buka sasambalong atu lori ba iha mercado hodi ba preparação ba sirene Morris. Mai be ba iha dalam sirene rua oan ho aman hasoro malu. Oan ho aman hasoro malu depois tira diskuti malu suspeito ho katana. Depois ninia oan mane liman mamuk. Iya momento na ba sina na rua minha vítima agora mate. Sim. Dia insulta niaman. Maltratos holi fuambalo hansane depois niaman la simu. Depois então sira na rua consegue baku malu. Baku malu tobe riba malu barai então pronto nia oang laiha buat ide liman katana laiha então niaman iha katana makode tanya liman soring los kotu panuru depois hotang kakorok. Foto mate kasi fatu mate adalang. Suspeito de daune detém ona e a cela de detenção comando PNTL Liquissa no mata isin Félix Sampaio evacua ona mai mortuário Hospital Nacional onde submete para processo autópsia. Lei número 5 para Rua São Sinhito com ba armas branca bando e macarsa sangcroat onde hakanek no habarak e maseluk nia vida na Polança Ver Zemen. Tribunal Distrital Dili aplica prisão preventiva no TIR ba Arquido Sira nebe desconfia Hakoto Hilário Vitalício Soares Nevida. Tribunal Distrital Dili terça semana halo primeiro interrogatório ba Arguido Nainhat ho inicial SCP, JS, MSC no ENCP nebe desconfia comete caso homicídio simples ho dihamate Hilário Vitalício Soares iha área Delta 3, suku Komoro. Iha primeiro interrogatório tribunal aplica prisão preventiva ba Arguido Naintolo, composto si Arguido SCP, JS no MSC, no Arguido ENCP aplica termo identidade residência Katir. Advogado privado Sergio Lobo reconhece decisão tribunal favorece ba Arguido Sira, atua segura Sira também iha indício forte, comete caso homicídio nebe previsto iha artigo atusida tolu resinwalu, Código Penal. Arguido Nainhat desconfia comete crime homicídio simples, nebe Ministério Público me promove mai tribunal e processo inquérito nilarang husi tribunal aplica prisão preventiva vai Arguido Naintolo nomos termos de identidade de residência vai Arguido Naida. Em princípio, também agora ia ela processo inquérito nilarang atau assegura Arguido Sirahoto e dane atu decisão dane parece gele favorece ela basura tambah assegura de sira tambah crime homicídio nebe parte defesa se hanuin se para a família Sira cari família Sira hanuin botelo depois defesa fio haretok bayar di prazo legal mesmo aqui. Além de parte defesa sida kanuin atu halo recurso hasoru decisão tribunal nian mai bese comunica ho família matebian no Arguido Sira mak parte defesa halo recurso baseado prazo legal. Caso homicídio nebe hamate Hilário Vitalício Soares acontece e halorong sia fulan julho tinang mais ou menos tukusan resin roaliu minuto hatnu resin 5 kalan no matebian halotona ihanya Raimoris Fatin, posto administrativo Loro, município Lauteng. Primeiro interrogatório Presídio se juiz Ercília de Jesus
Ministério Público representa o procurador Ricardo Leite Godinho, no arguido sila hetan assistência legal o defensor público Nelson Borges, Jonas Henrique da Costa, no advogado privado Sergio Lobo, no Arlindo Sanchez, Agostinho da Costa, Osvaldo Amaral, GMN. Habitante aldeia Karilarang hetang mate ising nebe desconfia hetang oho. Caso não acontece, a lorong Ronul Singwalo Fulang ne, mais ou menos tuku ida madrugada, horas Timor-Leste, e a aldeia Karelaran, suku Lahane Ocidental, posto administrativo Veracruz, município de Lim. Rosério Castro de Arauzo nebe hetang mate isim Fluzêncio de Jesus Saldanha Martins Sateten, wanhirani atu fila ba uma, hare mate bian latan hela e harai, nune ni informa que das família ho de bahare direita e a aldeia Karelaran. Kalang ne haus ya ami si hem tua ya keos yang krai nava. Ami hemu ya jam 1 asne nebe hemu remata na bet fah malu. Hau fila fah malu kolega balu hal fila hamus fila hat mayuma. Mayuma como hatama mayuma na hau hetang toba helas ne. Como hat fila mayuma sindir la rundia. Hau tinggi mai lais hato família ini. Si ihane ne hau ting metode ne hau toma hau bulu aling ne ho aling selutang rulem sabab hari bamate ne. Sebastião Panteleão Martins nudar mate bem ne oang mane haktuir antes acontece ne mate bem se assiste hela filme e televisão no simo telefone hode sai ba estrada e hatuku stanu singro balon ikus mai hetam fale mate bem ne isin e aldeia Karilaran Lahane. Nunes Sebastião desconfia ni aman mate la ostamba moras me beho motivo seluk. Bom, hau e motivo boti da tamba sana. Katuas kalan se enehela onto hela feleng taka televisão e jam 11 kala. Depois sedian katuas telefone tama ia jam 12 empatana. Katuas la tene telefone SMS tama jam 1 pas. Hori katuas sai. Hori acontece koto duni malu sanelus pai yang soelene pai ba mate fali ia aldeia Karilaran. Filomeno de Jesus Carvalho no dar mate bem ne Maumbot considera Centro Integrado de Gestão Crise halo impedimento para a Polícia Serviço de Investigação Criminal nesse serviço tamba tuiro los mate isin atu submete para autópsia o de bele hatene motivo husi Fluzêncio ne mate. Ami husi família mate bem lelio hau no dar hansa mau. Ami hoto hatang no hakara katu kopera ho governo batuir be sedane tem que halo autopsi para itabela hatene evidência ne ni mate tamba seda mora seda kan ne seda mai be problema tamba hansa uluk ema mate tamba iha caso roma ema lor ba halo autopsi keras para hodi hatene ema mate mais como ita justamente ho situação da nene iha covid buat oin cerne então sira hakar dan tem que suap uluk makalo halo autopsi ema mate ona si ba suap ko de halo sela los kala então se ni mate tamba ni mor anti sela nei tala hate ni covid mahalo ka sela ida nela dia kel tamba telefonema ida tama então ni simu ini saiba ba mate kedas ne do ni ahora ni los mate tamba covid kalau tamba buat tidak ne do ni tamba hosi gestão seda crise saúde ne mai hakar dan tem que halo autopsi mak tem que halo falene berarti hanasang autopsi ne mak vale liu do que investigação ba fale e mai dania mate. Relaciona Fluzêncio de Jesus Saldanha Martins ne mate, Polícia Forensic no Polícia Nacional Serviço de Investigação Criminal, no Mos Polícia Investigação Esquadra Veracruz, toi mate bem ne uma hode halo identificação ba mate isin. Fluzêncio de Jesus Saldanha Martins mate husikhela ne feng no ang nainhat. Na Plon Sever Clementino Maia, GMN. Paciente ida e isolamento com condição grave foi infectado variante Delta COVID-19. Coordenador Pilar 7, Nilton do Carmo da Silva, ratou informação ne Bazemeni, o Anhira participa e o programa da Derek Manek, onde hatamba dúvida no preocupação pública com a variante Delta tamaona e Timor-Leste, Los Duni ou Lae.
Nilton Hateteng usa cidadão na Inhat nebe deteta positivo COVID-19 identifica infectado com variante Delta. No usa sira na Inhat ne ida mais grave no hatudo sinal variante nebe agressivo no iha duni evidência katak variante ne existe ona ia Timor-Leste. Nilton explica a transmissão variante Delta do COVID-19 nia tipo hanesan, mas variante Delta nia transmissão agressivo liu compara ao COVID-19. Ita precisa harela, esse caso hat nebe mak foi hotemi caso hat nebe ikus, esse caso hat nebe ida maka agora não os sintomas e ikus mais grave. Tudo kata iha, ne laos yang lain nebe ita laos fo alta. Nah, esse hat ne ida mak grave. Anto ita kata virus ne agressivo duni, iha duni evidência iha ita nia rasa kata iha ida grave e agora não ita observa leias ita nia Centro de Isolamento Veracruz. Quando há equipamentos, a nessa yang kata se ita comparava fulang o tinang hiraliba o tinang kotop, ita nia mais preparado. Se ita compara, ita laos den compara na São Selo. Se ita compara tem preparação desde início to agora, ita diang kata o número nebe maka karek mai número iha nebe maka ita nia equipamentos bela atenda o sintita bele além de equipamentos e tem recursos mais preparados também e estamos continuação capacita vai ter pessoal saúde tanto e nacional tomos vai a refrar. Cidadão na Inhat ne tama mai Timor-Leste ia loron rua nulu resinen fulan junho tinang ne. Entre cidadão na Inhat ne ida negativo no fila ona bauma na tolu seluk se halau hela tratamento intensivo e a sala isolamento Veracruz. Efizenia Babo, Lamberto da Silva, Ziemen. Deputado David Dias Ximenes Mandati tama isolamento Veracruz tamba positivo COVID-19. Deputado Bancada Fretilin David Dias Ximenes Mandati halau hela tratamento intensivo e a sala isolamento Veracruz tamba deteta positivo COVID-19. Coordenador Pilar Seti Nilton do Carmo da Silva hato informação ne Bajemen, o Enhira participa e a programa da Derkmane quarta semana ne. Sim, senhor David Ximenes confirmado a sexta semana coto e depois de sexta locais carregan senhor David Rashid comunica mais ao kata sintomas e haruka a equipa bahalo avaliação, assessmento e a senhor mandatinha residência e o Enhira e a avaliação a tudo kata e a done indicação que precisa de atendimento e sala isolamento Veracruz, então a equipa comunica ao centro ambulância onde o senhor mandati maiha centro de isolamento Veracruz e to hoje se observação ia centro de isolamento Veracruz. Dados no Benjamin acessa o Centro Integrado Gestão Crise e halorong gronolo resinghito fulangne hatudo paciente nebe baixa e sala isolamento Veracruz hamutuk na insanulo resinghito. Husi número ne e a área obstetrícia na nem e a medicina interna na hito e a cirurgia na tolo pediatria na ida. Siranang e a obstetrícia categoria leve no husi siranang hito nebe e a medicina interna rua mais grave no ne ida usa ventilador no ida ho oxigênio. Efizenia Babo, Lamberto da Silva, GMN. Lihusi reunião Conselho Ministro quarta semana ne decide impõe cerca sanitária e a município Ermera baloran sanulo Resinghat inclui a município Dili. Razão governo impõe cerca sanitária e a município Rua refere tamba número infecção COVID-19 CIAS. Turmai itaba acompanha a declaração o ministro presidência Conselho Ministro Fidelis Magalhães. O Conselho de Ministros decide, o atu mantém cerca sanitária e a município de Dili, to o loron sanura sin rua fulan agosto, tinan 2021.
Cerca depois de Dene, Conselho de Ministros Mons, além de Dene, Conselho de Ministros Mons, hoje decide a impor cerca sanitária e a município Ermera. Imposição cerca sanitária município Ermera e Dene, seimos roto, sei to'o, dia 12 de agosto de 2021. Então, vou ser rosto também sama que impõe a halo cerca sanitária e a município Ermera. Também tua informação nebe maka Conselho de Ministros Simo, número de infecção de repente de sai maka che Ermera. Até hoje eu irei reunião com o Conselho de Ministros ela, simultânea update da informação que tá número de infecção aumenta para 122. 22, 23, então Horseg de 40 e tal, depois salta até. Também de Nemaca, centro integrado, russo, o Conselho de Ministros aprova cerca sanitária, Bahia, município Ermera. O Conselho de Ministros não aprova. Repete, filha, fala, cerca sanitária, né? Lá, ouça, nessa confinamento obrigatório. Confinamento obrigatório, Nemaca, e tem lockdown de total, e uma lara, e tá bando lebele sai, né? Cerca sanitária, né? Tem que cumprir regras sira saudinian, faciliman tau máscara batir né, mas bem ita isola município det, lá os isola idida bani uma. Processo de aprendizagem e escola básica filial Maneto, Halaudete e Acapa Opos, também condição escola grave. Hafoi netang estragos impacto husi aning no udambot iha lorong hat fulan Abril tinang idane kondisão escola básica filial Maneto iha posto administrativo Maubisi município Inaru preocupado TBS. Então agora a minha hatama ona amne pedido na iha município Inaru am sidang rona resultat. Então agora escola lorone taka hela mantel maka am escola iha mantel na okos. Ya segundo ihne am colemos papemos. Ihne Pantain merenda escolar ne menos. Laiha. Am kuru ya usul mak maitin. Membro Conselho dos Pais e Escola refere hateten desde hetang estragos e lorong hat fulan Abril tinang riuroron resingida to agora autoridade local nomos governo central sida oktaumatan ba escola ne. Surat ba Inaru terus serade. Latene nusa ne ulu sira latene nusa kalduku relaka o ne ulu sira der makneka. Nunca tahu matan escola ini. Durante dia 4 Abril, mas itu agora atau visik tamu ona kustu. Sirau tahu matan ni escola labar cira. Lor mai escola macam tahu kela ba ani mai lo ketan maka. Kalian tahu be. Tisi te labar cira mate ka. O labar cira saya sobre ne halu saya. Ina man lako I professor cira mos terus. Baradi Comunidade Mauluco Maubese, diretor nacional pré-escolar, Ministério da Educação, Juventude e Desporto, reconhece condição escolar refere la favorável, não merece atuhetan ajuda emergência. Ba escola dena hau fen haremos hau hanesa larang tarido itu an tambah be. Niene tuirlosne tamamos ia situação emergência ni larang. Ia fulan Abril desastre naturais nebe acontece ia dili ia fatin hutu ita hetan aning udambot. Oin haware ulu punai ne haware condições ne la favorável tamba ani udang estraga mas be hoto tempo na agora husi fulan Abril mas to agora hansene nebe oin almos husela informação husi inspetor pré-escolar ho inspetor ensino básico nia sira foela informação kata idane tamana iha plano estabelecimento construção ba iha município Inaru. Escola Básica Filial Maneto, Filial 1-2, Husi Escola Básica Central Rita, nebe hari ihatinang riurasan resinrua, estudante hamutuk atostolu sianulu, maka agora dadau tuirhela prosesu aprendizagem e escola refere. Escola filial e território nacional, porcento hat nulo, condição lá favorável ona a tu usa ba ensino aprendizagem.
Coordenador TELSI, José Monteiro, até assunto relacionou a monitorização TELSINIAN, by a Escola Sira e a Território Nacional, onde observa a condição da Escola Sira, liga ao problema da infraestrutura escola NIAN. José Monteiro até tem quase por cento nulo escola filial e a Território Nacional, lá merece ona atu usa tamba condição grave, não lá favorável ona para estudante Sira atu ter processo ensino-aprendizagem. Na escola Hirakne, maioria ia município, nebe uma condição grave. Hanesan la ia uma kakuluk di dengo au na escola balung estudante Sira tem que turdet ia rai de ter processo ensino-aprendizagem. Quase escola autoti Timor Larane 40% ne agora 40% ne condizione la dia con atuja. La dia con dia 2021 ita habela dia ona kata sekolah ne la dia con atuja 40%. Ministério da Educação se na fatin até telefone nessa ita lá o orçamento que tal todo. Ita yang ita halo tiendene entah circular tiendene ita kar halo dia sekolah por volta de 400 sal de aula 800 sal de aula. Laos lo que escola 800 sala de aula, ne tamba escolas minha sala aula aumenta para depois bel absorve o número de estudantes. Exemplo, 4 de setembro né 70 estudantes ia aula ida, 70 pessoas estudantes ia aula ida. Né lá no Losona, lá no dia quando turut na plano estratégico né 35, 20 até 35 estudantes, número de estudantes em cada aula. Agora, se Ministério da Educação tahu atenção nós, kita precisa komitmen político husi Ministério Autonomia. Sira mas tem consciente kata dia kita tu, por exemplo, Ministério da Infraestrutura. Kita tu dia infraestrutura social nós, kita prioridade kalai para assunto educação. E a zona orçamento finalize, sira tawana educação é prioridade. Agora espera kata tina né, se tá prioridade tina tahu orçamento na ton basira. Além do problema condição escola grave, TELSI mostra existe problema infraestrutura, quantidade de sala aula é bem menos compara o volume de estudantes sai mais cada tina e a nível ensino básico, secundário no universitário. Também TELSI recomenda ao Ministério da Educação, Juventude e no Desporto apresenta fundos orçamento para manutenção no para construção escola, cada tina mais ou menos dólar americano tocam tolo no Recém Lima. Felicitas Borges, Lamberto da Silva, GMN. Parlamento Nacional se finaliza a lei pensão vitalícia ou lei Siraseluk antes do mandato quinta legislatura termina. Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes, promete se ela caduca a proposta no projeto de lei Hiraknebe baixa ona da Comissão Especializada Permanente Sira, inclui lei pensão vitalícia, nune comissão se esforço a discute no halo votação antes do mandato quinta legislatura termina. E a lei balum nebe deputado Sira, Comissão Especializada Permanente continua a discutir e a sessão recesso macanesan, lei Organização Judiciário, Estatuto Ministério Público, Lei Organização Tribunal, no projeto Lei Proteção Público, Lei Organização Tribunal, no projeto Lei Proteção Balabari, ou proposta Lei Enquadramento Orçamental. Presidente do órgão legislativo Nehateteng, Parlamento se for prioridade uluk ba lei Hirakne, tambah considera lei ne importante liu. Lei pensão vitalícia mos agora ia hotu comissão A for lá prioridade ba lei sirne oi hau temine depois trata mos e ia hau mandato ia hau presidência hau sei lá budo ka orai hele lei ne quando tama ona discute se concorda aprova se la concorda reprova. O governo parece promete na tama orçamento geral do Estado dia 1 de outubro. Então, a mim 15 dias antes de 1 de outubro, né? Pelo menos se 15 de setembro, até 1 de outubro, né? A mim trata o lei ser, né? Balo né? Kalau se ela consegue, kalau me se usi kela ba 2022. Quando a proposta lei enquadramento orçamental na gestão financeira, né? Antes, né, sociedade civil russo ato ambicioso tem que halo análise de dia conteúdo russo proposta, né? Hodi la fraco liutam processo sira quando a orçamento geral estadunidense.
Maybe Presidente Parlamento Nacional Aniceto Guterres declara la iho na tempo atu cancela ka dia proposta lei refere tamba processo discussão ba proposta lei enquadramento orçamental ne basic finaliza ona honune opção passa kala passa li husi votação mas se decide proposta refere. Agora ne processo se lá um dia que mas atu fila fale bakoto haular mete. Do presidente do parlamento atau fila fale bakoto haular mete. Agora a discussão é especialidade né. Agora sei lá ela ou como deputado será busca entender mal de dia para depois aprova. Opção rua de aprova ou reprova. Porque o processo né doclitiona que avançar doclitiona atu tama ona fase final ona. Discussão especialidade mas lorong hiretiona artigo logo que aprova tiona. Ia carta aberta ainda, mas os jovens e intelectuais balo, mas bem, há uma reação mas que não, nela bacoto kona. Agora está na fase de basic tuana, opção rua de aprova ou reprova. Proposta lei enquadramento orçamental na gestão financeira né discute ela e a fase especialidade e a comissão CROD nebe trata assunto economia desenvolvimento na finança pública. Proposta lei enquadramento orçamental na gestão financeira né aprovado e a generalidade de votos a favor tolong resinghito contra sanul resingrua no abstenção sanul resingida. Fátima Pereira, Eliu Gaio, Gemen. Intelectual Caicido Wang apresenta preocupação para o presidente do Parlamento Nacional. Intelectual Caicido Wang representa a comunidade Sira e a aldeia Caicido, suco Tirilolo, posto administrativo Vemasi e a Quartane, ratou preocupação no dúvidas para o presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, também companhia Timor-Leste, Semen lá apresenta resultado estado viabilidade, também companhia Timor-Leste Semen lá apresenta resultado estudo viabilidade, para fato calcário by comunidade ia fating refere. Além de ne intelectual hirak nemos questiona, também to agora companhia se dá explica detalhe ba comunidade afetada sira conaba rai hectares hirak ma companhia se utiliza. Estado no governo tem que for limitação de área vai a companhia antes tumba foti fato calcário ia rai Caicido. Segundo, tem que irmos limitação de contrato. Limitação de contrato. Não temos, tem que proteger a área cultural. Não é que a me menciona na minha carta, não é que encaminha para o presidente do parlamento. Pode não é, foi a comissão de se rebela debate, não considera a minha proposta logo que dali. Lá bando, não lá haruka atu fábrica nela. Também né poder governo nia atau executa kalau executa nego mas be ami main reafirma kata desenvolvimento bele lau mas be povo Caicido la bele saifali vítima ba desenvolvimento dane ne sedau titik metaman hamlah hatene kata atu indemnização ka atu ganti rugi ba povo nebe que nia fate ino nia uma quando fabrica ne duru kona atu selu o insa povo bahela nebe abang baru jovem turis ne serviço kari serviço o insa ami intelectual sedau debate ho companhia no governo companhia antes atualiza ami tem que tur companhia ho governo ho decide destino povo Caicido ni ho di dia mak foi embele realiza. To notícia ne publica, Gemen se dá o confirmação o responsável Rússia Timor-Leste Semen. Fátima Pereira, Eliu Gaio, Gemen. Parlamento Nacional propõe para o governo a taxa total fronteira não acelera subsídio para equipa linha frente. Pedido ne Parlamento Nacional hato ba governo banghira debate pedido si Presidente da República Francisco Guterres Luolo ba autorização extensão estado de emergência badala sanulu resinen terça semana nei. Ia discussão pedido extensão estado de emergência ne bancada parlamentar hoto propõe ba governo a taxa total ponto entrada sira liu fronteira terrestre pode prevene movimento ilegal tamba variante delta a humanas e nação vizinho Indonesia.
Além de representante povo Siramos recomenda ao governo atu acelera processo de execução orçamento liu fundo Covid-19. Também equipa linha frente to agora se dauketan direito ba subsídio. Foi na lais neita rona katak variante fon Covid-19 niang honaran delta tama noi Timor-Leste. Realidade da neha tudo katak mas que estende a estado de emergência badala sanulo resin Lima ou se badala sanulo resin nem mas bem itala foti lição Roma atu evita importação vírus Covid-19 niang mai Timor-Leste. E haduni período de estado de emergência niang maka vírus Covid-19 haksoitu se fronteira batun ti município Baucau e Baucau mak vírus ne dólar torraikoto no sai bura sherdili larang no ikus mai daat ba município Sirhuto. Governo de facto ne incapacidade at controla fronteira no município Sira ne be liga direta ba capital dili ne mak loke espaço ba vírus Covid-19 tama mai Timor-Leste ne be hamate ona Timor-Oang na in ruanulo resinen no contamina ona Timor-Oang liu na in rihun sanulo. Parlamento Nacional labele hatudo ninia incoerência ou falta de sinceridade do povo toma. Também Parlamento Nacional ihane laos tempo campanha atau campanha. Ta ainda maka Covid ne mora sida que ita labele politiza. So medida sira nebe governo halo sacrifício toma. Hadesang buka medida sira nema ko lorong mate ko itabele controla Covid ia itanerai. Ta ainda nema povo Timor-Leste toma. Italalika rona político sira nebe nessa lei a responsabilidade política ou moral perante o povo idané. O povo né tem que morrer. O todo tem que hamutu halo esforço para combater a pandemia Covid, né? Oitavo governo constitucional amifier e hakbi toma atu combate hasoru moras idané hanesan funu ida. Ami husu na fatin ba governo atu tau atenção prioridade liu ba ponto de entrada sira. Liliu ponto de entrada husi fronteira terrestre, tamba ponto de entrada fronteira terrestre mas sai dalang alternativa ba povo atu ultrapassa fronteira ilegalmente. O objetivo ka razão oi nebe obriga sira hakat liu fronteira. Husu ba PNTL nebe maka destaca iha áreas fronteiras, atu toma medidas rigorosos ba vigilância iha fronteira, tamba fronteira terrestre maka banhira fronteira terrestre hahu descontrolado, risco bot mak itahoto seisimo husi idane. Taca a fronteira total. Entidades governamentais, serviço tem que mútuo. Tem que integrado. Na FATIN mantém regras, Organização Mundial de Saúde, no Ministério da Saúde. Questão corona, a questão delta, não mate né? How atu atendei, bang cada kunto atu afirma. Saúde ia ema ira ne limang, mate né ia maramak ne limang. Nebelalika tahu kita. Fiarang, laboing. Fiarang laboin la espiritualnya karak. Fiarang laboin husu atau emototo fiarang laboin. Fiar bamaromak. Pedido autorização se chefe Estado quando a declaração estado de emergência do Parlamento Nacional ne aprovou na lihusi eleição nominal o voto a favor Sanulo Resin Valu, abstenção Sanulo Resin Tolu contra 0. Agostinho da Costa, Elio Gaio, GMN. Ministério Interior propõe a recruta tang membro peniteli tambah membro segurança e a fronteira limitado.
Vice-Ministro Interior Antônio Armindo Hateten, mas que reforma ona segurança e a fronteira terrestre, mas cidadão Sira continua tamasai ilegal, tamba fronteira área nebeluan, nune equipa segurança nebe destaca la suficiente. Tamba ne Ministério e ona plano batinan rihun rua nulu resin rua. Atu rekrutatan membro PNT Elifon. Antônio Armindo Hateten, Ministério Interior mos coordena hela ho Ministério Finanças, atu belefo direito subsídio ba equipa linha frente. Liu pessoal segurança Sira nebe destaca e a fronteira. Além de ter UPF, tem membro Sira husi batalang ordem público, hosirnya companhia operação especial, sobretudo a fronteira, tem inteligência de fronteiras, mas está tendo fronteiras ni laos bot kikuang. E né impossível para tu ita taka ita control ne 100%. Ita harea na sang América, México, sira ia tahu muru mas ema ilegal ne sempre ia na fating. Satang ia Timor Leste ita nebe maka hatene politika hatene estratégia desde que eram ocupação indonésia mos ita ia na experiência. Exatamente tem que aumentar. Ita tem que aumentar dia kliu bahasa dan kata 2 kali lipat dibanding idan bem agora acontece agora ihela ituan liu quando kita compara ho Indonésia né ia brimo pihak TNI batalang hira maka ia fronteiras mas ita sugera na ba suslens primeiro ministro para tu ba pentel ne pela hal recrutamento tina oing para ita pela aumenta além de ita aumenta números mas também tinha números barak maka agora ne katua sotona idade hotona kita serane ladung produtivo na ladung serviço na ita hanoin yang kata pronto ita tem que ia recrutamento mas decisão todo ne só suslência primeiro ministro e nessa qualidade nessa ministério do interior. Total polícia Timor-Leste e a território daudão ne quase Rihun Lima. Fátima Pereira, Eliu Gaio, GMN. Comissão Recrutamento foi prioridade para a geração patriota Sira e a recrutamento membro FON FDTL. Antes, né, chefe de Estado-Maior General Valentil Força Defesa Timor-Leste, Tenente General Ler Anan Timor declara recrutamento membro FON atusnem ba cidadão hotu iha Timor-Leste, mas beha foi remata exame física no Saudi, comissão recrutamento halo avaliação no for prioridade liu ba veterano Ansiram. Husi ema atusne nebe seleciona atus tolu mak fo prioridade ba veterano o ansira nebe contribui ona baluta Timor-Leste nian toheta ni independência. Entre 200, 300 ba patriotas ni wa. Agora se la bela vai exige, mas a mim se estuda ela ba recrutamento tina oi mai. Tina oi porque outubro começa preparativos e a falhona. Porque os 12.000 candidatos tinham 2020 ninia. E depois também passe político, pode ser de outro, então nem mais 2021. Se não é que se ia, né, idade menor 18, por exemplo, até 30 anos, bela taca fila fale. Então tinha um sira mais concorda fale. Nini documento ser nem iaona, mais de dia ita botul la pasta mi dene, agora ba tes fila fale que tá dia carik. Do que ita bahal fale fone inen veri o sangira mo ita la gasta e amemos bele coordena né haunia pensamento de ita no inde bele coordena o Ministério Interior a comando polícia né de imprecisa makane ona imlori dane ba polícia bele outro né tamba poupança osan. Durante encontro, o presidente da República Francisco Guterres Luolo, o tenente general atau taumatan didiak ba membro sira liu com a segurança, disciplina, hierarquia no selutang ho dihametin liutan serviço FDTL nian. Enquanto o governo labele publica lista ba membro fong FDTL e a semana ne tamba ministro defesa sidauximo relatório. Gasparinha de Souza, Jacinto Fuca, GMN. FDTL se realizador hodi comemora lorong Valentil badala hatnul reseneng nebe semono iha lorong Ronulu fulang Agosto. Tema ba comemoração lorong Valentil tinane maktor Valentil dalam badame. Tor nebe Valentil sira se haleu município hotu atu identifica Fatimba veterano sira nebe ema oho durante funu Timor-Leste nian.
Tambah to ohin lorong veterano barak neruin sidauk akumula hotu hodi halibur iha fati nebe digno hanesang ho veterano siraselu. Ami ia evento ida hanese ulu kalone. Evento diangkataka tour Valentir dalam padame. Ita ten kata ulu ia funularan. Ita timor ita omalo. Fretilin UDT omalo antau ami hakaraka haleu timor ni identifica fatin sirne tau estaca neba. Estaca para alam bairua politik sira ma fo continuidade. Ami naran fo atenção ba sira diangkata fatin dane ulu fretilin omalo UDT o fretilin omalo sem dúvida que ita se cultura muito dame. La abala amai porque ita tem cultura, tem tradição timor ni quando hau ne malu kita ni nia amang ke ina ka família o nia mak o hau nia ka ni lulik sama ain fati sama ia ni nia kunua ha ni nia ha mos moru he munia be mos moru ita se dá halo idane Fretilin até agora se dá halo declaração idan que formalmente ba vítima sira nebe ulu sira Fretilin que balo que mate inocente. Mas que nune lere declara sidauk fixo atu comemora loro nacional Valentil também estado no povo Timor-Leste hasoruhela pandemia coronavírus no variante fon Delta. General Fituntolo ne explica loro nacional ne instituição FFDT decide se comemora iha município Ainaru. Também durante ne nunca halo comemoração rumah iha município refere. Gasparinha de Souza, Jacinto Fuca, GMN. Ministério da Saúde consegue reduzir taxa fertilidade no mortalidade inang no labarik. Ministra Saúde Odete Maria Freitas Belo Hateten, prestação cuidado saúde, Ministério Saúde, consegue reduzir taxa fertilidade no taxa mortalidade inang no labarik, no mos taxa malnutrição, liuhusi hasai cobertura ba cuidados antes natais. Governante ne informa ihe indicador balo nebema consegue atingir, mas be ihe indicador balo nebema kik tebes, mas be Ministério Saúde tem que esforço macas atuhadia liu parte malnutrição. Ministra Saúde Odete Maria Freitas Belo hatou declaração ne foi la laisne e a sua vila. Ministério Saúde consegue reduzir taxa fertilidade, taxa mortalidade baína, taxa mortalidade balabarik, no taxa malnutrição. E usa essa cobertura para cuidar os antenatais. E o moço serviço pós-natais, cobertura e imunização no programa implementação OIOI. A cada dia, e indicador balo nebema que kita consegue atingir, também indicador balo nebema que quanto tebes e tem que fazer esforço macas a tubele a dia. Liu e a parte malnutrição minha. Malnutrição, aí quando colhe com a malnutrição la os itarit makare malnutrição ne be iha entidade de barak ne tem que tal mata hahuhusi agricultura mas iha sas tem que preparar bem ne be makmos pe tenho ansira então ho ne be makiha e tal os garantia de nutriente me be pelo menos tem que assegurar o hane iha galai mas hira quando iha ona a Ministério da Saúde hatene um sato for hane be makdia aminha labarik sira, liu baina isirua sira. Representante Organização Mundial Saúde e Timor-Leste explica, Timor-Leste elimina ona mora sarampo, no controla moras rubella, nebe Timor-Leste mos menos ona taxa mortalidade ba saúde maternal no infantil. Timor-Leste has eliminated measles, controlled rubella, significantly reduced maternal and childhood mortality, and is aiming for elimination of malaria in the next few years. The country has also significantly increased the number of health workers in a short time frame, especially our doctors, nurses and allied health professionals. Celebração Loron Saúde Nacional ne hala homos missa agradecimento e a Igreja Ave Maria Suai. Visita no Sunulilin e a Monumento Massacre Setembro Negro, lançamento segunda versão PENS Rihunrua Sanulo Resin Ida to Rihunrua Tolunulu, no relatório Serviço Ministério Saúde Tinan Rihunrua Ruanulu.
E a celebração assinamos acordo entre Ministério Saúde, Agência Informação e Comunicação CATIC, no lança campanha conjunta municipal vacinação Covid-19. Efizênia Babo, Lamberto da Silva, GMN. O NISMA, ativista pro-RDTL, russo Parlamento Nacional, atu cria lei para reabilitação aeroporto Baucau. Unisma ativista pro-RTL atau agência hafuen halo audiência ho presidente Comissão B Parlamento Nacional José Agostinho Siqueira Somocho quarta semana Unisma ativista pro-RTL mos preocupa com a militar Estados Unidos da América nebe halo reabilitação ba aeroporto Baucau. Unisma husu ba Parlamento Nacional atu cria lei ida com a reabilitação aeroporto tambah desconfia falung interesse balu ihalaran. Preocupação povo com a reabilitação de reabilitação civil, aviação civil, mas a realidade militar mas halo reabilitação fali. Nebe ami povo Lorela povo na expressão tá povo trauma o passado Timor o que é a Segunda Guerra Mundial, depois mais 24 anos até que sema Estados Unidos. E Timor lá ia inimigo nação terceiro, tanto América tanto sério, também tem. E ela princípio da kata não alinado e amante da paz. Deve ter cara alo paz vai emototo nação todo. Mas a realidade então acompanha kata campo aviação reabilitação campo aviação civil, mas a reabilitação mais fala militar. Não kita desconfia que e interesse na bem macabele subar yalara. Presidente Comissão B Parlamento Nacional José Agostinho Siqueira Somocho hateten Comissão B sedok belefor resposta com a assunto tambah se iha audiência ao governo. Deve Comissão B niniam posição que resposta la for resposta ida. Tambah quando for resposta ne tem que iha quorum ada funcionamento do quórum deliberativo. Deve hoje hau aponta hela preocupação tolo ida maka aeroporto reabilitação aeroporto Baucau da itba reabilitação tem que iha acordo ida que tem que iha lei ida para determinar prazo la bele hela ia nessa la iha prazo ne bele nessa futuramente bele nessa itania raine bele sai vítima conforme sira nessa hare. Além de Unisma ativista pro-RTL mos exige Parlamento Nacional atu anula acordo estatuto cooperação militar nebe antes Timor-Leste no Estados Unidos América assinaona equipa cobertura GMN. Telespectadores, turma de acompanha informação balão em espaço comercial. A Associação Chega Baita for formação Bafetok Bitlike no sobrevivente russo conflito 1975-1999 onde hadia economia família. A Associação Chega Baita halo soromuto ho sobrevivente russo conflito tina rihung ida atusia hitunulu resen lima, to tina rihung ida atusia senulu resensia, no fetok bitlike sira, hode fahe experiência kona ba oinsa halau atividade negócio, hode sustenta família. Diretor da Associação Chega Baita, Manuel Leon Pereira Hateten, akbit hanesan fonte ida ba fetok bitlike sira, hode for treinamento, no fahe mecanismo negócio, hode ha forte economia família. Kona ba hanes halo reflexão, hode aprende experiência ba malo, quando você rania atividade negócio no que será halo e sernia atividade serne o insato ha forte economia família nia no mos buka rendimento bot libo ami sai nessa ponte lobby pois halo mecanismo rumah ne que ha fácil siras por exemplo ita fotreno insa sira vele halo pacote paquete ne que dia fazemos, pois tauba plástico, pois lorimai, então explica qual é o mecanismo.
Chefe Departamento Social e Econômico, o Secretário de Estado de Igualdade e Inclusão, Agostina da Costa Hateten, ato suporta no hagbit fetok bitlait sira no sobrevivente husi conflito tina rihung ida atu sia hitunulu resen lima to tina rihung ida atu sia senulu resen sia, parte Secretário de Estado hari ona Centro Empoderamento Igualdade e Inclusão e município sanulu resen rua no Raiwa, onde bele acumula sira ne atividade no bele buka mercadoria ba grupo sira ne produto. Tura Agostina tinang ne CI fo apoio ona osan rihung atus neng ba empodera feto sobrevivente onde halau sira ne atividade negócio. CI ia ona centro nebe mahari ona Centro Empoderamento Igualdade e Inclusão ia 12 município inclui Raiwa, Oikusi, ia centro ne nia função atu ne bele acumula grupo sirne no hareba grupo sirne be ni atividade e grupo feto ne be mak sei hari ia 13 município sirne atividade hotu atune assegura grupo sirne atu labele fahemalu o insa bele buka mercadoria ba iha grupo sirne ni produto. Negociante sira nebe participa e sormutu ne senti contente tamba ho treinamento ne bel hasa sira ne capacidade e área negócio tamba antes ne sira e dificuldade kona bo insa zera sira ne negócio e âmbito pandemia COVID-19. Treinamento atau dia bela aumenta haunia capacidade hau bela mos jere osang haunia serviço ne bema kau halo homa. Hau sente contente, hau bela aprende, buat ne bema que for treinamento com a haunia moris valor loro ne hau contente. Rumah nessa situação Covid né, dalam mercado mos ladum fixo e depois nessa a situação pandemia né, kan lembra memang lauba mai lá então ami diretamente ho transporte ne bema lá suficiente ami belba e ami fatin mak dalam rumah sidau fixo né, então ainda não nessa já vida ba ami atau haro negócio dan nomos baiha a minha modal nebe makari modal nebe maksiki. Ter plano CI se implementa programa fundos ba cooperativa sira e suco atos nele manulu resinen, mas betamba COVID-19 CI la consegue cobre suco hoto. Laura da Cruz, Dilma Suzeti, ZMN. Turma ita ba acompanha informação sira kon pamundo. Centro Controlo no Prevenção Moras, Estados Unidos da América, recomenda ba ema americano sira nebe simona vacina completo atu na fatem usa máscara. Autoridade dos Estados Unidos da América avisa ba ema americano sira nebe simona vacina dose completo ori contra COVID-19 atu usa fali máscara e fatem público tamba coronavírus especial variante Delta daet la esleu. Além de Centro Controlo no Prevenção Moras dos Estados Unidos da América MOS recomenda ao estudante e no professor a Husi Jardim Infância to 12º ano a tu continua usa máscara mas que balon simo ona vacina. Centro Controlo no Prevenção Moras ne huso a tu estudante sira realiza fali aprendizagem presencial hanesan bem a tu recompensa fali horas ou estratégia prevenção adequada. Centro Controlo no Prevenção Moras nos explica, por cento no nulo recentolo, vacinação parte Estados Unidos da América, resiste a transmissão asliu, tamba variante Delta transmite la asliu. Mudança ba medida ne, atual reversão ba anúncio do Centro Controlo no Prevenção Moras em fulang maio, ne belore ema americano, to com recém simona vacina dose completo, me beha sai máscara. Estados Unidos da América makanya essa nação nebe infectado liu ba coronavírus e nebe resiste número infecção as liu cada loro no ihedet semana idinelara bele resiste número infecção hamuto krihon lima nulo resinen liu. Agência ne husu americano sira tu continua usa máscara e fatem público no ne prevene pandemia no lori nação fila fale ba situação normal. Dan emak notícia bersama ohin turma ita ba acompanha previsão tempo balor ngabang neng. Previsão tempo em Timor-Leste. Abang idili bakon suai lorong semanas.
Eu ikusi novi que loron semanas ia falos palos kalon senakuku na temperatura ronulu resensia. Ermer manfai no leu kalohan senakukong. Ia fale inaro bobenaro no atauro loron semanas. Nessa Portugal, nessa em Lisboa, Porto, no Coimbra, loron semanas na temperatura na bela hanesang. Indonesia nessa Jakarta, Bali, no Kupang, kalohan senakukong na temperatura na bela hanesang tolo nulo. Previsão tempo semana dene, ohin dili lorong manas na temperatura tolo nulo. Ia lorong aban se continua lorong manas. Ia Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, Brunei no Manila, Siudang. Ia Australia nessa ia Darwin, Siudang na temperatura tolo nulo resengida. Sydney no Perth, Siudang ia Melbourne loron semanas. Tobanede, Jornal Nacional Bedição Ohin, telespectadores que tá luha fácil lima bebê que roçabão, usa na fatin máscara, mantém na fatin distância social, ou de proteção, o Covid-19. Até a próxima.